Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos colocar o país na análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Ela atua por lá já há mais de 30 anos e agora está à frente de um novo desafio, que é de ocupar a política institucional através de uma cadeira de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Marina dos Santos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Olá, uma alegria imensa, viu, poder estar aqui dialogando com todo mundo que acompanha esse programa, que acompanha o divã. Acho que é um momento importantíssimo, não é, que nós estamos na sociedade brasileira para dialogar sobre esses temas. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, querida. Esse tema é muito importante e você, com certeza, tem muita coisa para nos ajudar aqui nesse debate. Eu queria começar, Marina, para assim, conta um pouco para a gente, porque a tua trajetória é uma trajetória de muitos anos, não é pouca coisa. Como é que foi assim essa escolha para participar do MST? O que te levou também a militar, né, por essas questões relacionadas ao direito à terra? Enfim, conta um pouquinho para a gente desse processo todo na tua vida. Eu estou no MST há 30 anos e sou filha de camponeses. Meus pais são de Barbacena, Minas Gerais, e no período mais forte, não é, do êxodo rural no país, eles foram migrando e pararam lá na divisa do Paraguai, praticamente em Cascavel, já na região ali, né, de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. Então eu nasci no Paraná, sou paranaense, estou há um pouquinho mais de 30 anos no MST. Sempre tivemos um trabalho vinculado às comunidades eclesiais de base. E, à época, trabalhava de boia fria, junto com a minha família, lá no Paraná. E meu pai disse: olha, não tem condições de você seguir no ginásio, né, no ensino médio, porque senão os outros mais jovens que você não tem condições de completar o ensino básico, né? Então, tem que continuar trabalhando. Então eu pensei, quem maior referência que a gente tinha na época, assim, de ser inteligente, de contar histórias, de cantar, de ter um envolvimento social na comunidade, eram as irmãs catequistas franciscanas. Aí eu falei, bom, quero estudar, posso continuar trabalhando, então vou ser freira, que aí eu posso fazer esse trabalho como as freiras, ser estudar e ser inteligente, sabida como elas, né? E aí estava num processo, então, com as irmãs catequistas franciscanas, e fui convidada pelo Frei, o padre do município, que me convidou para ir celebrar a missa no domingo, lá no acampamento do Sem Terra. Então foi uma surpresa imensa, né? Passei o dia lá com eles, em diversas atividades, né? Na organização, reunião dos grupos de família aos quais eles organizavam e planejavam o trabalho da semana seguinte, as necessidades que tinha as pessoas no acampamento. Era um acampamento imenso, com 300 famílias super numerosas, né? De filhos, enfim. Então era um acampamento como 2.000 pessoas lá. E na tarde teve um encontro da juventude, do acampamento, então gente, né, que cantavam as músicas das igrejas, muito animados, e com todos os sonhos e as necessidades que eu tinha também nesse período. No final do dia, a celebração, a missa, muito celebrativa, com todos os instrumentos de trabalho, que até hoje, né, quando tentam criminalizar a nossa luta, chamam a enxada, o facão, assim, as armas dos sem terra. Ali eram os instrumentos de trabalho, que são até hoje, né, que veio para a missa, para a celebração, como uma coisa importante na vida deles, né? A comunhão. Aqui estou falando mais do ritual da missa, que mais da Igreja Católica, apesar de eu ter uma fé ampla, né?
o pão, a hóstia ali, era um pedaço do pão, uns pães enormes que as mulheres lá do acampamento fizeram nos fornos e tal. Então, o Frei benzeu aqueles pães e era a hóstia, então, partilhada ali com todo mundo, né? Bom, no final do dia eu falei, Frei, o que eu quero lá no convento está aqui no Sem Terra, vou ficar. E, por isso, estou no MST até hoje. Assim, entrei no movimento, né, muito a partir de uma necessidade da luta pela terra, da conquista da terra, de ter um futuro também vista ali naquele processo coletivo, naquele momento, mas também naquele acampamento, naquele dia de celebração, de missa, né? Foi o que esse projeto, digamos assim, que o MST tinha naquele período, né? Ainda nos anos 90, e que se mantém, eu acho que mais do que se manteve, se ampliou, digamos assim, com esse processo de que o MST saiu da sua luta no campo apenas pela reforma agrária no Brasil, mas ocupou também muitos lugares da sociedade urbana, né? Se aproximou da classe trabalhadora urbana, das favelas, das periferias, principalmente com o tema dos alimentos, ou seja, que é o objetivo principal que nós achamos que tem que ter uma partilha da terra no nosso país, né? E ser colocada essa terra principalmente para a produção de alimentos para o conjunto da população brasileira, para o conjunto da classe trabalhadora, principalmente. Então, muito bom. E você falou uma coisa, a gente não tem como não falar, esse assunto é muito importante, porque no Congresso agora tem toda uma articulação, novamente, isso não é algo que começa agora, isso com certeza vocês já devem ter enfrentado isso durante muitas vezes ao longo desses anos de militância, mas que é dessa criminalização. Você inclusive usou essa palavra, que é uma tentativa, de fato, de criminalização do movimento, né? E agora uma CPI do MST, que é liderada, inclusive, por um ex-ministro que, inclusive, falava em passar a boiada na Amazônia, né? Uma figura aí que ficou conhecida como aquele que tratora todas as questões relacionadas ao meio ambiente e qualquer tipo de outra agricultura que não seja o agronegócio. Então, como é que você está vendo essa situação? Como é que o MST está lidando com isso? Como é que vocês estão criando aí as maneiras de combater, né? Não só essa CPI, no sentido, enfim, do que ela traz politicamente, mas no sentido também do que ela causa na comunicação, né? A gente está vivendo uma guerra da comunicação, as fake news, e isso acaba corroborando também por um discurso que prejudica a imagem, né, do MST. Sem dúvidas, essa CPI contra o MST, mais uma vez, é a quinta CPI contra o MST, é claramente uma tentativa de criminalizar a luta pela terra, de criminalizar a luta pela reforma agrária no Brasil. Primeiro, considerando assim que o nosso país, segundo o último censo agropecuário que foi realizado pelo IBGE em 2017, o Brasil é um dos países que mais concentra terra no mundo. Aqui, 1% de proprietários tem 46% das terras agricultáveis. Ou seja, você tem 1% da população que tem a metade das terras do país. E isso é realizado historicamente no nosso país à base de muita violência contra a natureza, porque o que eles utilizam no projeto é de destruição da natureza, né? Como fogo, desmatamento, agrotóxico, exploração do trabalho. Então, eu acho que o que se quer dessa CPI do MST, uma vez que é a quinta realizada contra o MST, e até agora não acho um motivo, tem que acabar com o movimento porque cometeu tais e tais crimes. Qual o crime que nós cometemos? Né? As CPIs anteriores não conseguiram chegar a nenhuma conclusão relacionada a isso. Então, como assim? Então, vejo que é uma tentativa de criminalizar o MST, mas é também uma tentativa, e o que eles querem, de colocar para baixo do tapete, eles querem esconder os reais crimes que o latifúndio e que uma parte pequena hoje do agronegócio quer fazer. Eu não digo que o agronegócio é o grande responsável por isso, porque há também diversas
instâncias organizativas e de participação no agronegócio. Mas tem um setor ali que é para além de querer transformar os bens da natureza, né? Não só a terra, mas também a água, os minérios, as sementes, florestas. Eles querem transformar só em lucros, né? Só visam explorar os bens da natureza, colocar para fora do país, exportar os bens da natureza para virar commodities e virar lucros para poucos, né? Então, eles querem também esconder os crimes que esse setor do agronegócio faz para garantir esse tipo de coisa. Então, criminaliza o MST por um lado, criminaliza a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, que é uma política pública constitucional no Brasil, e, por outro lado, esconde os reais crimes que o latifúndio está fazendo, faz historicamente no nosso país. Então, acho que o que nós temos que aproveitar dessa CPI é também fazer a denúncia para a sociedade brasileira dos crimes que o agronegócio e que o latifúndio historicamente cometeu e comete no Brasil, e também dizer para a sociedade, mostrar para a sociedade, fazer com que essa CPI mostre a fortaleza que o MST é na luta pela democratização da terra, ou seja, na luta por fazer com que o povo sem terra tenha acesso a uma política pública constitucionalmente garantida, que é a reforma agrária, que é a democratização da terra, e mostrar também essa fortaleza que é o MST quando tem a conquista da terra, principalmente na questão da produção de alimentos, sobretudo saudáveis hoje, né? Então, ou seja, você tem um projeto de um lado e um outro projeto aqui que é de real desenvolvimento político, social e econômico do campo, que não está preocupado só com quem vive e trabalha no campo, mas com o conjunto, principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, que vivem, moram e trabalham também nas cidades, sejam pequenas, médias ou grandes metrópoles, né? Com certeza, está tudo interligado, né? E como é que o MST está lidando agora, o Lula eleito? Quais são as principais reivindicações que o MST traz para esse novo governo? Quais são as avaliações? Qual é a relação que vocês têm hoje, estão nutrindo com tanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura? Como unir essas pautas, né, que estão também hoje distintas? Ou seja, como o MST está se relacionando hoje com esse novo governo? O que você acha que é o mais urgente, enfim, as questões mais urgentes a serem tratadas? Primeiro, acho que nós não podemos deixar também desse momento de levar essa informação para a sociedade, que a nossa Constituição Federal garante que a terra tem uma função social. E aquela que não cumpre a sua função social deve ser destinada para a reforma agrária, né? Então, se você pegar as áreas, principalmente que o MST organiza esse povo sem terra, que luta pelo direito a um pedaço de terra, um espaço de produção, elas são terras que não cumprem a sua função social de acordo com a Constituição Federal. Portanto, deveriam estar, né, predestinadas à reforma agrária. Então, ou seja, nós não podemos deixar de ver que a reforma agrária ela é uma política pública garantida na Constituição. Então, a ocupação da terra ela se torna legítima quando ela é ocupada essas terras que não cumprem a função social, que não cumprem a Constituição Federal. Então, a ocupação ela é o quê? Um instrumento de pressão dos governos, dos entes públicos que têm a responsabilidade de executar a Constituição Federal. Então, a expectativa que o MST tem para esse próximo período, digamos, para além, né, que felizmente ou infelizmente nós vamos ter que fazer esse debate com a sociedade sobre, inclusive, a importância que a reforma agrária tem para o conjunto da sociedade brasileira. Se você pensar, por um lado, né, que 1% tem 46% das terras, onde é que fica a democracia de um país, né?
se pensar o nível de concentração, que 1% tem a metade do país nas mãos. Então, como é que a gente fala em democracia no momento atual, sem falar de um processo de democratização da terra, que baseado na Constituição Federal, né? Então, acho que esses temas eles vão ser bastante difundidos, bastante tratados por diversos setores. Então, nas universidades, nas escolas, nas organizações sociais, populares, sindicais, partidárias, enfim. E, sobretudo, o quê? Que se quer que se cumpra a Constituição Federal, que se cumpra, que se garanta que a terra cumpra com a função social de acordo com a Constituição Federal. Nesse sentido, vemos com, eu acho que um momento importante também, né? Essa é uma das principais ações do governo federal do presidente Lula, de recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Você já tem um contraponto, digamos assim, a esse projeto de grandes extensões de terra, de produção de commodities para exportação. Aqui, o importante para nós é esse investimento necessário que o governo tem que fazer para a produção de comida da pequena agricultura. Né? Então, aí sim, a valorização dos assentamentos da reforma agrária, dos pequenos e médios produtores, né? Das áreas remanescentes de quilombos, que são muitas no Brasil, que estão em completo abandono. Né? Então, é muito importante esse ministério ter esse olhar também para esse desenvolvimento dessas áreas que são em menores escalas, mas muito importante para o desenvolvimento do país. Desde aí, se você pensar que historicamente também no Brasil 70% dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar camponesa, ou seja, pelos pequenos e médios produtores, né? Então, isso é muito importante. Você ter um ministério que tenha esse olhar, que tenha essa prioridade, que possa ter recursos para investimentos, de fato, na agricultura familiar camponesa. E o outro, quase um desafio assim que nós achamos, né, como prioridade que o governo tem que ter para esse campo da reforma agrária, é o assentamento das 100 mil famílias que estão acampadas há anos no Brasil. E aí você tem desde questões jurídicas inacabadas que não foram alimentados, digamos assim, nos processos, né, por uma parte aí da administração pública que teve muita dificuldade no último período de cumprir com essas necessidades, assim como nós temos, né, muitos acampamentos aí que são antigos, digamos, que estão há 20 anos, o povo está, né, o nosso povo costuma falar que estão embaixo da lona, mesmo embaixo da lona, mas já com processo produtivo de hortas comunitárias, de produção de comida para as escolas, para os hospitais dos municípios. Então, isso tudo precisa ser regularizado para você ter possibilidades também de investimentos ali de políticas públicas que fomentem as áreas da formação e da capacitação, que garanta a produção de comida baseada numa tecnologia que não seja a do veneno e do agrotóxico, ou seja, então, esse tema agora que dialoga também com um grande problema, né, do Brasil e a nível mundial, que são as crises climáticas. Então, é muito importante também o Brasil desenvolver tecnologias, desenvolver novos maquinários, também para os pequenos poderem produzir com agroecologia. Mas a agroecologia também tem que ser tratada como política pública. Então, para nós é muito importante esse desempenho, esse compromisso do governo federal, do presidente Lula, nesse sentido. Então, nós achamos que, para além dessas prioridades que o governo federal tem que fazer para esse próximo período, tem que ter também um olhar atento para investimentos para os pequenos, né? Porque a gente tenha condições, de fato, de fazer com que o interior do Brasil, com que o campo brasileiro também seja um motor, digamos assim,
de fomentar a economia, de produção de comida, de combate à fome, de geração de emprego, renda, de combate ao trabalho análogo à escravidão, que tem sido utilizado de forma muito frequente, né? Então, ou seja, nossas áreas conquistadas, não é, de terras transformadas em assentamentos ou em comunidades, né, nos municípios, eles têm que ser também esse fomentador, digamos assim, de incentivo ao trabalho cooperativado, de incentivo à organização das associações, de cooperativas. E é muito importante você ter também política pública que apoiem essas iniciativas, né, que fortaleçam essas iniciativas. Então, vemos com esperanças, né, nesse sentido aí das ações, das próximas ações aí do governo do presidente Lula. Muito bom, muitas coisas eu acho que você traz, assim, elementos importantes, porque a gente está falando de um movimento que ele vai para além das considerações que são importantes para um movimento, no sentido de, por exemplo, um movimento corporativista em torno de uma determinada, enfim, um determinado setor de trabalhadores, o que também é legítimo, mas é claro que vocês extrapolam isso. Você está trazendo temas ali muito importantes. Por exemplo, quando você fala de incentivo à agricultura familiar, né, nas pequenas localidades, você está falando na redução do preço daquele alimento que chega para uma boa parte da população. Né? E você trouxe um outro elemento muito importante também, que eu quero tratar aqui com você, que é essa questão das mudanças climáticas. Né? Segundo a ONU relata que 50% do solo no mundo degradado hoje é em função do mau uso. Né? Sobretudo aqui no Brasil, quando a gente está falando de criação de gado na Amazônia, quando a gente está falando de uma cultura econômica de exportação da soja, né? Ou seja, tudo isso são fatores importantes, fundamentais ali para serem repensados no sentido de como isso afeta e como isso está afetando o clima, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, como que você acha que, por exemplo, o MST, quais são já o trabalho que vocês vêm exercendo nesse sentido de promover e de pensar a agricultura familiar, a agricultura local, também a partir desse aspecto, desse olhar que é a questão ambiental? Sim, é muito importante esse tema e principalmente agora tem um setor que está se fortalecendo também, que tem, para além dos temas técnicos relacionados a essa questão das crises climáticas, também feito o debate político de que há um processo de racismo ambiental também, né? Porque você vai olhar quem lá na ponta sofre as principais consequências dessa crise climática, né? Seja de todos os aspectos que acontecem hoje, todos os fenômenos da natureza que acontecem, né? Quem que paga a ponta quem paga a conta lá na ponta é a maioria do povo trabalhador, do povo negro, do povo que está desempregado, do povo pobre, né? Então, isso é bastante sério também, ao nosso ver. E nós temos tratado bastante esse tema, principalmente com a importância que nós temos falado da preservação e recuperação da natureza. E aqui, tratado isso como a importância da gente recuperar e valorizar o conjunto dos bens da natureza, que inclusive é um tema que o Papa Francisco tem chamado para dentro da igreja, né, com esse tema da casa comum, né, que a natureza é a nossa casa, é a casa de todos. Então, como é que cuidados, na verdade, que a gente tem que ter para isso, olhando para a natureza também, mas juntando isso com o modelo de desenvolvimento, né? Então, como é que a gente desenvolve, tem um processo de desenvolvimento, mas com esse olhar do cuidado com a natureza, que é a nossa casa comum. Então, olhar para a natureza, pensar no desenvolvimento econômico e etc., mas não olhando só para o lucro, não olhando só para os negócios, né? Então, olhar para a natureza e pensando como desenvolver a agricultura, né? Nas suas diversas dimensões culturais que ela propicia nesse sentido. Um dos elementos que nós temos
pensado e desenvolvido, né, assim, nos espaços onde nós temos conquistas, que é como é que a gente garante comida no prato e floresta em pé. Ou seja, né, então, digamos, a gente pode aproveitar das florestas, da tudo que a natureza nos propõe para produzir comida sem derrubar as florestas, sem derrubar as árvores, né? Então, atuando muito, desenvolvendo muitas experiências nesse sentido da agrofloresta, de experiências nesse sentido, né, de você garantir a floresta, mas também de garantir produção de comida, né, nos diversos aspectos que tem. Outro elemento que nós temos debatido bastante nesse sentido é que nós temos começamos a fazer já com experiências concretas, uma campanha do plantio de 100 milhões de árvores frutíferas de acordo com os seus biomas, portanto, de acordo com cada região, com a sua cultura, tanto alimentícia quanto da cultura do bioma, né? Ali detectar isso, diagnosticar isso e a partir tomar a definição de que tipo de árvores serão plantadas, então de acordo com os biomas de cada região. E nós queremos plantar árvores frutíferas, especialmente, não só, mas especialmente, né, em cada região, enfim. Então nós queremos fazer isso, fazer esse plantio de árvores, e aí não só nos nossos assentamentos, mas a gente quer também, como você disse, ampliar, né, o escopo do projeto, digamos assim, de não ficar só o povo do campo, de quem vive e trabalha no campo, mas articular também processos com outros diversos setores da sociedade, né? Então, envolver os municípios, as secretarias agrárias nos municípios, as escolas, as universidades, enfim, fazer um processo aí de junção de diversos setores, digamos, que tem essa preocupação com as crises climáticas aí que nós estamos vivendo, né? Então, estamos vendo com muito esperançoso e muito gostoso, digamos, de lidar no dia a dia com a implementação dessa campanha, né, do plantio das 100 milhões de árvores frutíferas nos próximos 10 anos aí. Então, com todo esse debate, né, de que você está plantando mudas, mas não é só de árvore, né? Você está plantando todo um processo ali que pode ser, em médio e longo prazo, colhido, né, com saúde, e na essência, né, recuperação e preservação da natureza nesse sentido. Um outro tema muito importante que você trouxe e que parece ser aí também o eixo, né, central da luta do MST, que é essa questão da soberania alimentar, né, do combate à fome. O Brasil voltou, né, para o mapa da fome nos últimos anos com o governo Bolsonaro, tinha saído na época do Lula. O Lula, essa questão do Brasil, né, de resolver essa questão da fome no Brasil, sempre foi ali algo muito importante para o Lula nos seus discursos. Ele sempre tratou isso como uma política fundamental do seu governo. Como é que vocês estão fazendo? Que tipo de mobilização vocês estão fazendo nesse sentido? Há alguma articulação com o governo federal? Isso são ações que vocês fazem a parte dessa relação com esse novo governo? Como é que vocês têm trabalhado essa questão da soberania alimentar? Uma das coisas principais do governo federal nesse período do presidente Lula, acho que é essa determinação no combate à fome. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, porque nós vivemos essa vergonha de ter voltado ao mapa mundial da fome, né? Então, se pensar, olhar para o Brasil com o seu tamanho, com a quantidade de terras, com a quantidade de bens da natureza que a gente tem à disposição, com a quantidade de gente com possibilidade de trabalhar, né, de produzir. Então, o Brasil ter voltado ao mapa da fome, eu acho que isso é doloroso você viver com a fome, conviver com a fome, né, estar próximo de pessoas que no dia a dia lidam, enfrentam a fome, e vergonhoso, né, vergonhoso para o mundo, o Brasil, nas condições que nós temos, estar passando por isso. Então, acho que um dos temas
como muito importantes, e vejo que é uma prioridade também do presidente Lula, é de fato da gente atuar fortemente e firmemente no combate à fome, né? E acho importante ressaltar isso, que, né, segundo vários institutos de pesquisas oficiais, aí nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome no país, né? Então, não tem como a gente não viver. Imagina, eu vivo no estado do Rio de Janeiro, né, que é um estado rico, né, petróleo, tem tantas coisas, mas aqui no estado do Rio está 10% dos 33 milhões. Então, nós temos quase 3 milhões de pessoas, de fluminenses, passando fome. Imagina, né? Nós temos dialogado muito com o governo federal a partir também dessa realidade, e uma das coisas primeiras que o Lula fez foi retomar um conselho importantíssimo de participação do conjunto da sociedade, que é o CONSEA. Então, de retomar o CONSEA a nível nacional, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E tanto a nível da política pública, mas da sociedade, aí o MST tem tido um papel importantíssimo desde a pandemia, né, com a questão das ações de solidariedade e doação de alimentos, né, seja com as quentinhas, seja de cestas colhidas nos assentamentos, nas cooperativas em que se levou milhares de pessoas e lugares em todo o país, né? Acho que foi acertadíssima essa passagem que o governo federal fez da CONAB, né, da Companhia de Abastecimento de Alimentos no país, para o MDA, ou seja, para o Ministério da Agricultura Familiar. Então, isso é muito importante, porque aqui você vai ter um olhar, o governo federal vai ter um olhar que é de investimento, que é de construção e implementação de políticas públicas para a produção de comida. Então, aqui estamos fazendo um diálogo muito importante com a CONAB, com o Ministério, né, de criar política pública que incentive a produção, por exemplo, de hortas, né, que você tem comida rápido, e aí no campo e na cidade. Então, você tem cidades como o próprio Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né, tem milhares de quintais produtivos, de hortas comunitárias nas periferias, nas principais favelas do Rio de Janeiro. E aqui apoiar também, ter política pública que apoie esse processo de comercialização, ou seja, de distribuição da comida. Então, você investir em polos produtivos próximo às grandes cidades, você facilita também o processo da distribuição dos alimentos, da saída da onde produz para chegar em quem consome, chegar no consumidor, né? Que é diferente, o que não dá para deixar de fazer também. Mas é diferente você pegar, né? Tem que pagar o transporte de municípios que trazem alimentação para a capital de muito longe. Então, não vai deixar de fazer, vai continuar fazendo, mas também investindo nesse processo da produção e comercialização, a distribuição dos alimentos próximos dos grandes centros, próximos das grandes cidades, próximo onde estão o maior público, os maiores centros consumidores e que necessitam e que estão passando fome hoje, né? Uma outra linha dentro disso é o que nós estamos chamando de alimentação saudável, ou seja, a gente não quer só produzir alimentos e só combater a fome. A gente quer produzir alimentos e combater a fome de forma saudável. Então, a produção e o consumo de alimentos que sejam baseados na agroecologia, né? Diferente do uso da produção baseada no uso do veneno, do agrotóxico e tal. Então, é preciso ter política pública também para o desenvolvimento da agroecologia no Brasil, né? Precisa incentivar quem produz, precisa ter processos de formação, de capacitação, porque o povo aprende o quê? Produzir com o pacote do veneno, né? Então, ter novas tecnologias, ter uma matriz tecnológica de produção voltada à agroecologia, com todo o processo, né, de formação, capacitação, formação e capacitação do consumidor, porque, né, vai priorizar o consumo dessa alimentação,
vai fortalecer quem está produzindo. Então, ou seja, não pode um processo estar desconectado do outro hoje. Campo e cidade tem que fazer parte de um projeto, digamos assim, que tenha também o tema do combate à fome e da produção de alimentos saudáveis no centro do seu projeto de defesa. Pois é, você falou essa questão dos agrotóxicos, que é algo seríssimo. O Brasil também é campeão, né, de uso e produção de agrotóxicos no mundo. Vocês têm pensado alguma coisa nesse sentido, junto com o Ministério do Meio Ambiente? Porque eu vejo uma coisa desconectada e parece que essa discussão fica somente na pauta ambiental, no Ministério do Meio Ambiente geralmente toca e fala sobre isso, mas a agricultura é muito pouco, até por razões, né, como você já colocou aqui. A gente tem uma produção muito maior de commodities que exige um maior uso de agrotóxicos. Como é que vocês têm visto essa questão debatida? Vocês estão trazendo isso também para a mesa ali de discussão com o governo Lula? Sim, estamos fazendo esse debate com diversas iniciativas, inclusive. Quero citar duas especialmente. Foi aprovado o projeto de proibição de pulverização aérea de agrotóxico no estado do Ceará. Então, esse tipo de projetos de lei é uma coisa que nós queremos disseminar para o conjunto dos estados, das assembleias, e a importância, inclusive, do Congresso Nacional ficar atento, porque imagina pulverização aérea nos dias de hoje, ou seja, tem casos de escolas que foram totalmente atingidas, né, contaminadas, enfim. E é isso destrói a saúde das pessoas, mas também destrói a saúde da natureza, ou seja, você já vai começar um processo de produção de comida num local onde o manancial de água está poluído, então, né, isso vai desdobrando. Tem iniciativas, né, legislativas a nível federal, mas também nos estados, vai ser muito importante, e a gente pode beber já nessas experiências, a exemplo desse lá do Ceará. Um segundo exemplo que eu queria trazer desse processo é que nós temos feito esse debate não só com o Ministério do Meio Ambiente, mas também com o Ministério da Saúde. Houve um primeiro encontro nacional de médicos, os médicos e médicas que fazem parte da rede popular de médicos e médicas, reuniram numa parceria junto com a Fiocruz, junto com a campanha contra os agrotóxicos e pela vida no Brasil, fizeram um curso de capacitação no Rio de Janeiro, foi um curso nacional, mais de 50 médicas e médicos, de como fazer os atendimentos no SUS, todos os médicos do SUS, de como fazer o atendimento de pessoas que estão contaminadas por agrotóxico, porque não existe isso, os médicos não sabem como que faz a leitura, né, da contaminação, a leitura, a identificação do tipo do veneno, do agrotóxico que foi usado e o tratamento para a pessoa. Então, vi como muito bons olhos isso, né? Assim, acho que foi uma super iniciativa do movimento social, né? Junto com a Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, ou seja, tem que capacitar os médicos nos dias de hoje, porque não sabem como lidar com isso. Mas é um tema que está sendo pautado. Você veja, um primeiro encontro, então acho que isso é uma coisa muito importante para o Brasil, para a saúde das pessoas, né, nesse sentido. E depois esse compromisso, digamos, do conjunto dos médicos que estavam ali, não estão só preocupados no combate ao agrotóxico, que já é bastante, e é muito importante, tem que ter, né? Mas junto com isso também, bom, não é o agrotóxico, então como é que a gente fortalece um outro processo de produção, né? E aí realmente a necessidade que a gente tem de também fazer formação e capacitação nessa linha da agroecologia no país, que é uma novidade também, digamos assim, né? Que nós estamos descobrindo, construindo e ao mesmo tempo implementando. Acho que esse é o desafio, digamos, que nós temos da política pública como um todo hoje em dia, né? Das construções, digamos. Não basta você só criar, ter o recurso, mas tem que garantir as condições para que as pessoas que precisam daquela política acessem ela, né? Então, acho que é um trabalho que não pode ser de responsabilidade só do governo federal, né? Mas tem que ser do governo, dos ministérios,
e, de alguma forma, das organizações sociais. Eu acho que nisso o MST cumpre com o seu dever, digamos assim, né? De organização, de formação, capacitação, com essa metodologia, digamos, né? De envolvimento dos diversos atores e não só dos seus interesses. Exato, eu acho que isso que é uma coisa assim tão importante nesse movimento, porque ela extrapola, né, as barreiras da sua própria atuação, das trabalhadoras e trabalhadores sem terra, né? Quer dizer, vai em diversas frentes, como você trouxe essa da saúde, que é fundamental. A gente está falando de agrotóxico, é veneno no prato, e as pessoas estão comendo veneno sem saber, né, as consequências disso para a saúde de todos nós. E aí eu quero te perguntar, você falou da formação, por último, que eu acho que é uma coisa assim, sensacional, acho um belíssimo trabalho que o MST faz com a Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que tem diversos convênios, convênio inclusive com a Unesco, com universidades, escola básica. Você, que é uma mulher que preza muito pela educação, você é assistente social, você mesmo falou no início da nossa conversa aqui, né, o quanto que você queria adquirir conhecimento. Então, qual a importância desse trabalho do MST em relação à educação, né, não só para todas as pessoas com quem o MST trabalha diretamente, mas também para que a gente possa, para tornar conhecido, né, esse trabalho do MST, como, enfim, falando de sociologia rural, falando, enfim, de filosofia, falando de uma nova cultura, né, pela terra, uma nova relação com a natureza. Isso é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho específico da educação e como você acha que isso pode, de fato, mudar, né? Se pode, se vocês conseguem, ao longo desses anos, mudar aí muitas concepções de vida, enfim. Eu acho que esse também é uma das coisas que nós vamos ter que fazer com a CPI contra o MST que está aí, né? Assim, essa CPI tem que ter essa fortaleza de descobrir e de contar para a sociedade que o MST é um movimento social organizado, legitimado, tanto pela desigualdade social que nós vemos, pela pobreza que nós vivemos no Brasil, mas também legitimado por fazer uma luta garantida na Constituição Federal, né? Então, eu acho que a CPI, eu tenho dito que nós vamos fazer uma caipirinha com essa CPI aí, mas tudo bem, aqueles que não gostam de álcool, vamos fazer uma limonada, ok? Vamos aproveitar um suco orgânico, agroecológico, produção da agricultura familiar para isso, né? Então, essa CPI também vai ter que mostrar para a sociedade brasileira que o MST, para além de tudo isso, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Isso significa o quê? Que a nossa terra conquistada produz, que nós, além de defender na teoria um outro projeto de produção que seja baseado na agroecologia, que nós fazemos agroecologia na prática, diz também que nós temos trabalho cooperativado, não com exploração análoga à escravidão. Diz também que nós temos sim uma matriz tecnológica que produz agroecologia para todo mundo. Ah, mas a agroecologia não pode ser produzido para todos. Não, nós estamos mostrando que tem como produzir, porque nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, né, temos coisa. E temos também para além da Escola Nacional Florestan Fernandes, que eu acho que a nossa Escola Nacional virou um centro de referência, de criação de política, de cultura, de transformações no mundo, não só no Brasil, não só na América Latina, mas eu acho que para a classe trabalhadora ali virou um centro de irradiação, sabe, da política, da cultura, de novas metodologias de organização, de investimento, da necessidade que nós temos de fazer um investimento fortíssimo na área da educação e da cultura, não só para os povos do campo, mas para o conjunto, principalmente da classe trabalhadora, né? E acho que é isso, vai ser um espaço essa CPI, uma oportunidade de mostrar também para a sociedade o quanto a educação, desde a alfabetização de jovens e adultos, né, a educação básica, a alfabetização básica,
até formar nossos quadros nas universidades, nossos técnicos, nossos engenheiros, né? O MST formou no último período aí em torno de 5 mil jovens em diversas áreas, né? Em diversas áreas do conhecimento, que são os nossos técnicos, os nossos profissionais, nossos médicos, nossos assistentes sociais, nossos geógrafos, comunicadores, professores, né, na área da educação, então, da história, das artes, de advogados, agrônomos. Então, ou seja, é muito importante nós ocuparmos também esse espaço, né, da educação. E isso, o MST tem mais de 2.000 escolas organizadas no país inteiro, né, de alfabetização, educação básica e sempre com incentivo para que a nossa juventude possa acessar os bancos da universidade, que é muito importante que a universidade seja, de fato, né, as universidades públicas, com cara de povo, que o nosso povo, né, tenha a possibilidade. Que coisa maravilhosa. Olha, Marina, eu fico escutando você falar, dá vontade de a gente participar de tudo. Né? E eu acho que eu espero, e eu tenho certeza que vocês já estão nesse caminho, com todas essas parcerias, parceria com a Unesco, parceria com universidades de todos os tipos, mas que a gente leve esse conhecimento para muito mais além, ou seja, que isso esteja em todas as escolas, que as crianças aprendam isso, que as crianças aprendam a importância dessa relação com a terra. As crianças hoje, muitas não sabem nem de onde vem um legume, né? Então, tudo isso é muito fundamental, até porque a gente só ama, a gente só defende aquilo que a gente conhece. Né? E quando não se conhece, acaba muitas vezes caindo nessas fake news, como as pessoas, enfim, não sabem do que se trata. Então, é importantíssimo que as pessoas conheçam esse trabalho, um trabalho que você vem tocando, né, há mais de 30 anos, ou seja, que mais pessoas conheçam esse trabalho, possam participar, porque eu acho que o MST é uma referência para o mundo de movimento social, de um movimento organizado, né, que vai muito além, como eu disse aqui, já das suas barreiras de atuação, quer dizer, vai para a educação, vai para a cultura, vai para o meio ambiente, vai para pautas tão importantes para o nosso país. E a gente está falando de um Brasil no divã, a gente precisa reformular sobretudo a nossa relação com a terra, que é uma relação, como você disse muito bem, tem muito a ver com toda a história de desigualdade, de racismo que a gente enfrentou desde o início dos tempos nesse país. Então, parabéns pelo teu trabalho, Marina, mais uma vez, e eu te desejo muita sorte, porque eu sei que agora você está na política institucional, você é deputada pelo Rio de Janeiro, não é um estado fácil, né? Tem muitas dificuldades, sobretudo com essa política aí, é uma terra de Bolsonaro, a gente sabe que tem muitos deputados que têm, né, uma linha política parecida com a dele. Eu imagino quantos confrontos você não tem tido já nesses poucos meses de Alerj. Então, te desejo muita sorte nessa tarefa. Eu tenho certeza que você é uma figura fundamental para que a gente possa fazer essas transformações tão necessárias, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas com certeza em todo o Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigada. Todo mundo que quiser acompanhe, né, todo o trabalho do MST, fica todas essas dicas aí de como participar, de como, enfim, conhecer esse trabalho. E acompanhe Brasil no Divã, toda quinta-feira às 11 horas, um episódio novo. Muito obrigada a você, um abraço também para todo mundo. E olha, deixar quem quiser conhecer mais do MST, pode nos procurar nas nossas redes, pode me acessar aí também, @Marina do MST. Pode procurar em diversos estados, nós temos lojas do Armazém do Campo, em que também é um espaço de produção de cultura, de política, e tem lá todo o nosso material, e façam parte junto conosco desse momento, principalmente, em que nós estamos mais uma vez sendo criminalizados na sociedade, de nos seguir nas redes e #ToCoMST. Um beijo muito grande. Seguimos juntos.